E aí, que falou que queria ir embora com a família dele e que ele queria fez um acordo com Labão, né? E Jacó já deveria desconfiar que Labão não iria cumprir as coisas que ele prometeu, até porque ele enganou ele e fez ele trabalhar por mais 7 anos por Raquel. Ou seja, no fim das contas, ele trabalhou por Raquel por 14 anos, porque ali ela não estava na conta do negócio, né? Ela surgiu, né? Se a gente for parar para pensar friamente, ele trabalhou por Raquel 14 anos. E isso aí gerou, de certo, uma falta de autoestima terrível em Lia. E ela devia ter um rancor muito grande da irmã e a outra irmã dela, porque ela que casou no lugar da outra, e aquele rolo todo que é essa família aqui. Não tem hoje nenhuma família com problema, né? As famílias são tudo tranquilas, né? Ninguém está replicando essa família, esses brigueiros aqui, essas disputas. Todo mundo se ama, né? Não é? Bem diferente aqui da história da família do Jacó, não é? Só que não, né? Toda família tem seus problemas, né? Vamos lá. No capítulo 31, no verso 1, começando, diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Nossa. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. E lhes disse: Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho. Mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listra, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai. Não nos trate ele como estrangeiras. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Então Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas. Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão e o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Salvo engano, quando eu envolvi esse negócio aqui de ídolos do clã, para os pagãos nessa época, salvo engano, tá? Eu vou pesquisar, depois eu posso até trazer para vocês.
Quem fosse o possuidor desse ídolo do clã era o herdeiro de tudo depois do seu pai. Olha a Raquel aí, surrupiando. Surrupiando literalmente, né? Pegou o que não lhe pertencia. Porque se fosse relacionado a bens, sendo esposa de Jacó, era bem rica, né? Estava bem rica, né? Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Deus, ele foi lá interferir. Ele foi lá no. Ele mesmo avisou lá para Labão não fazer nada contra Jacó. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Nossa, que cinismo desse homem, né? Esse homem enganou Jacó por 14 anos, fez ele trabalhar, depois ele fez ele trabalhar de novo para pegar uma parte né, do salário dele, Deus até abençoando, e ele mudando do salário de Jacó 10 vezes. Num vitimismo agora aqui, ó, conversando com Jacó, como se, o que você fez, né? Quer ver? Ó, fala. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida, com alegria e cantos ao som dos tamborins e das harpas. Gente, eu gosto de ler Bíblia conversando, sabia? Parece que eu tô lá na história, já tô ficando assim, ó. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu, porque tinha saudade da casa de seu pai, porque roubou meus deuses. Vamos ver aí. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com ele não ficará vivo. Como a gente é assim, né? É 880, né? Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, porque por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não encontrou. Vocês já perceberam que depois de alguma coisa errada ou de uma mentira, no caso daquela roubou o líder, e aí depois sabe o que vem em seguida? Outra mentira para sustentar aquela mentira lá atrás. Gente, isso é muita doideira. Eu me lá, por Deus que está no céu. E quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Eu conto uma verdade e falo a verdade, mesmo que doa, porque eu acho que contar a mentira é muito pior e eu posso esquecer a mentira que eu contei. Então eu já falo logo a verdade, que aí pronto, tá bom. Se magoou, magoou, a gente pede perdão, chora junto, ou se quiser não perdoar, vai.
Entendeu? Mas eu não fico com essa historinha de mentira, porque o pai da mentira, quem mente, é filho do pai da mentira, o diabo e Satanás. Não sou eu que estou falando, não. Ele é mentiroso desde o princípio. Então, ora, se eu estou mentindo, é porque eu sou filha de quem? Do Deus vivo, do Deus Altíssimo? Ou do derrotado do Satanás? Quando eu contar uma mentira, eu represento quem? Quando eu contar uma verdade, eu represento quem? Então, nesse lado aí, do que é certo do que é errado, ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não está. Da sua boca não pode sair. Ou sai verdade ou sai mentira, tá bom? Não se engane a si mesmo. A gente é bobo de achar que está se enganando a si mesmo. Então tá. Aí ela encontrou. Raquel disse ao pai, ele procurou os vídeos, mas não encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence, encontrou algo que lhe pertence? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, ou eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Sabe o que eu vou? Quando a Bíblia fala, aquilo que você plantar, isso você vai colher. Por mais que a gente se sinta comovido de ver toda a história de Jacó, isso foi uma colheita que ele escolheu lá atrás, quando ele optou em enganar o pai dele. Quem disse que a vida dele era para ser assim? Em que momento Deus falou que precisava da ajuda de Rebeca para passar a primogenitura para o mais novo? Se Deus falou no ventre, quando ela estava grávida, que no ventre dela havia 2 nações e que o mais novo iria governar sobre o mais velho, ela não precisava ajudar Deus, era só deixar as coisas agirem. Esaú já havia desprezado a primogenitura dele em troca de um prato de lentilha. Então, olha o que uma atitude, um ato errado desencadeou na vida desse homem. Quem garante que a história da vida dele era para ter sido assim? Então, muito cuidado com aquilo que você está plantando, que você vai ter que colher, e Deus não vai ter nada a ver com a sua colheita, porque foram as suas escolhas, foram as minhas escolhas que me levaram a algumas coisas que acontecem ou não na minha vida, tanto de bênção quanto de coisa ruim. Mas aguenta a colheita, ponto. Ela vai passar. Não fica uma colheita eterna. Mas vamos lá. O acordo entre Labão e Jacó. Esse Labão também gosta de um acordo, né? Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus. Os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas e pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: junte algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão chamou Zegar Saduta e Jacó chamou Galeade.
Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso, por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigia, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e essa coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra. Muito bem. E ficamos por aqui, então, com a história de hoje. Amanhã, no pôr do sol, a gente vai ler o capítulo 32 de Gênesis. Uma das histórias, para mim, assim, extremamente dramáticas, essa do Jacozinho. Mas o que vem sempre ao meu coração quando eu olho a história desse homem é esse verso: não tem jeito. Aquilo que você plantar, isso colherá. E esqueci o que eu ia falar. Dependendo do que a gente escolher ou não, nós vamos ter que colher e aguentar a colheita. Tá? Vamos orar, pessoal? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um capítulo dessa história muito linda que foi nos revelada. Uma história do cuidado e zelo que nós devemos, como exemplo da família desse homem, o que não devemos fazer na nossa. E hoje aprendemos que o engano, a mentira, o subterfúgio, ele sempre vem depois atrelado a outro engano, a outra mentira, outro subterfúgio. E é muito difícil ficar sustentando uma mentira. Então coloca em nós uma boca verdadeira, uma boca que sai de nós a verdade, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que traga consequências. É muito mais fácil lidar com a verdade do que com a mentira, Senhor. Então, nos dê uma boa noite de sono, nos guarda, nos protege. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos guardou, nos protegeu e possamos finalizar o nosso dia na tua santa presença. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Tchau, pessoal, e até amanhã. Nesse mesmo canal, tá bom? Quem quiser acompanhar ao vivo é esse horário aí, tá bom? Deu o pôr do sol, a gente senta aqui para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Que coisa gostosa, né? É o meu jeito de ler, é como se eu estivesse lá dentro da história, vivendo ela. Eu chego a brigar com os personagens tem vezes, mas é assim que a Bíblia vai interiorizando na gente, tá bom? A gente vai tornando ela relacional, fazendo parte da nossa vida. Um beijo a todos, tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo.